Olá, tudo bem? Vamos aqui a mais uma aula do canal Professor Alisson Santos, na nossa playlist sobre administração pública. Já estamos quase chegando aí ao fim dessa nossa playlist, falta aí mais algumas aulas, mas vamos aproveitar aqui para aprender muitas coisas importantes que caem em provas de concurso e que, se você está fazendo administração pública, gestão pública, economia do setor público, com certeza são conteúdos que irão cair aí na sua prova. E se você está assistindo as aulas pelo conhecimento, que isso é muito importante, tá, gente? Se você está assistindo pelo conhecimento, coloca aí nos comentários, deixa aí por que você acha importante estudar esse conteúdo, né, para se formar como cidadão, para fiscalizar o governo. Coloca aí nos comentários, é bem interessante saber que tem pessoas aí estudando, né, pelo conhecimento, né, que isso é muito importante. Bom, de qualquer forma, vamos lá então, temos mais algumas aulas aqui no nosso canal, espero que vocês estejam gostando. Hoje nós vamos falar sobre os princípios da administração pública, os principais, tá, gente? Existem outros princípios? Existem, ok? Existem outros princípios, mas hoje nós vamos falar sobre os principais princípios da administração pública. Quando nós aprendemos esses princípios aqui na faculdade, geralmente o professor ensina da seguinte forma, que os princípios da administração pública são os chamados LIMPE, né? LIMPE, com E no final, tá? Por quê? Porque a palavra LIMPE, na verdade não é uma palavra, né? Não tem sentido, né? Mas essa conjunção, né, de letras, esse arranjo de letras que tem esse som de LIMPE, ele forma os princípios da administração pública e fica mais fácil de memorizar. Por que LIMPE? Porque o L é de legalidade, tá? O I é de impessoalidade, o P é de publicidade, tá? O M, desculpa, esqueci do M, o M é de moralidade, o P é de publicidade e o E é de eficiência. Então forma a palavra LIMPE, ok? Esses princípios, eles são determinados pela Constituição de 1988. A Constituição, ela tenta melhorar o serviço público no Brasil e ela traz esses princípios. Todas as outras leis, portarias, normas, tudo tem que estar de acordo com esses princípios da administração pública, para você ver como que eles são importantes. Se você criar uma lei, seja no Executivo Federal, no estadual ou no municipal, se você criar uma lei e essa lei ir contra um desses 5 princípios, o Supremo Tribunal Federal pode considerar essa lei como inconstitucional e essa lei ela não vai ter validade. Olha só como esses princípios são importantes. Não são coisas que, tá na Constituição só e pronto, acabou, né? Não serve para nada. Não, olha para você ver. Um juiz do Supremo Tribunal Federal pode considerar uma lei da presidência, no governo estadual, de uma prefeitura, pode considerar de uma Câmara Municipal, ou de uma Assembleia, ou do Congresso, pode considerar uma lei ou um ato, né, do Executivo inconstitucional e proibir essa lei ou esse ato, baseado nesses 5 princípios da administração pública, ok? Vamos lá falar sobre esses princípios, então, que nós temos o primeiro princípio, que é o da legalidade. Esse princípio é interessante porque ele diferencia o direito público do direito privado. No direito privado, uma empresa ou uma pessoa, se algo não está sendo proibido na lei, a pessoa pode fazer que não é ilegal, ok? Então, é por exclusão. Vamos colocar aqui, sei lá, a pessoa vai sair na rua com uma camiseta de 12 cores, sei lá, é um exemplo bem bobo, né? Mas imagina, na lei não fala nada que é proibido, então a pessoa pode sair, tá? Com a camiseta de 12 cores. Agora, no direito público, você só pode fazer e deixar de fazer aquilo que está na lei, princípio da legalidade. Todos os atos administrativos, todos os atos dos servidores públicos, dos agentes públicos, serão baseados na lei. Lembrando que a não ação também é tida como uma escolha. Então, não agir é uma escolha, como, por exemplo, o peculato, né?
que você é um servidor público, você presencia no ato da sua função alguém cometendo um crime e você não denuncia. Isso é um crime também. Você também participou desse crime de certa forma. Aí o crime você vai ser enquadrado pelo crime de peculato, ok? Então a não ação, ela também impacta na questão da legalidade, do primeiro princípio que nós estamos estudando. Então o servidor público só pode agir ou deixar de agir conforme o direito público, tá? O direito público é na Constituição. O que é direito público, professor? Bom, a Constituição, ou seja, o direito constitucional é um pouco do direito público, tá? Você também, o direito administrativo, esse é 100% voltado para o setor público, o direito administrativo. O direito tributário serve tanto para a área pública quanto para a área privada também. Mas, em geral, os 3 direitos que nós mais estudamos na área pública é o direito constitucional, o direito administrativo e o direito tributário, ok? Bom, então já sabemos o que é o princípio da legalidade. Vamos falar agora do princípio da impessoalidade, tá? Do LIMP, impessoalidade. O princípio da impessoalidade é bem simples. Ele diz que um agente público, seja ele servidor, cargo comissionado ou político, ele não deve agir no seu cargo para beneficiar familiares, amigos ou a si próprio. Ele deve agir com todos os cidadãos da mesma forma. Então ele tem que tratar as pessoas de forma impessoal. Isso não significa que ele não pode ser uma pessoa calorosa, cordial, educada. Não é isso, tá? A impessoalidade não transforma o servidor numa máquina que não trata bem as pessoas. É o contrário. Todas as pessoas devem ser tratadas bem no serviço público. Você não pode tratar um cidadão bem porque ele é rico, mal o outro porque ele é pobre. Tratar bem uma pessoa porque ele votou num candidato que você concorda e o outro você vai tratar mal porque ele votou num candidato da sua oposição. Tratar uma pessoa bem porque ele foi o seu financiador de campanha, no caso de um político, e o outro mal porque ele não te financiou. Não pode, tá? A partir do momento que um político assumiu o poder ou um servidor público está no cargo, um ministro está nomeado com um cargo de comissão, eles têm que tratar todos os cidadãos da mesma forma, de forma impessoal, ok? Isso é importante. Bom, então o político e o servidor público não podem beneficiar a si próprio, a família ou amigos. Todos devem ser tratados da mesma forma. Vamos falar agora da moralidade, porque nós já falamos que a lei disciplina de forma bem rígida que tudo que o servidor público pode e não pode fazer. Mas raramente a lei consegue disciplinar tudo que acontece na sociedade, tá, gente? Isso é quase impossível, tá? A lei conseguir falar sobre tudo, né? Sempre tem um vácuo. E quando tem esse vácuo, o que acontece? Nós temos o princípio da moralidade para reger o comportamento dos agentes públicos. Todos os agentes públicos, no momento que você não tem uma lei, ele tem que agir com a moralidade. O que é a moralidade? A ação dele ou a não ação dele, a omissão dele, tem que caracterizar o bem comum. Tem que ser direcionada para o bem comum, para o bem-estar da sociedade, para melhorar a qualidade de vida da sociedade. Então isso é a moralidade. Eu não tenho a lei disciplinando tal ato. Devo ou não devo fazer? Isso irá beneficiar a sociedade ou isso não beneficia a sociedade? Se beneficia a sociedade, atende ao princípio da moralidade. Se não atende aos anseios, aos desejos e às necessidades da sociedade, então ele é imoral. Tá? Pode não ser ilegal, mas é imoral. Ok? Bom, já falamos da legalidade, né? Já falamos do princípio da impessoalidade, já falamos agora da moralidade, vamos falar agora da publicidade. Publicidade é um princípio muito interessante, porque ele ajuda a diminuição da corrupção. Já está mais do que provado que os países menos corruptos do mundo, e existe o ranking internacional da corrupção, tá, gente? Que ele mede os países mais honestos, começa nos primeiros colocados pelos mais honestos, e vai indo até embaixo nos países mais corruptos, tá?
É o Ranking Internacional da Corrupção. Pesquisa, interessante, tá? Eu deixo essas dicas na aula para você ir pesquisando e aumentando o seu conhecimento e também para você ver que esse conhecimento ele serve para a prática, né? Serve para o dia a dia, não é só teoria, é prática também, tá? Então, existe o Ranking Internacional da Corrupção, e esse Ranking Internacional da Corrupção, ele mede dos países mais honestos para os mais corruptos. E os países que estão lá entre os mais honestos, todos eles praticam algo muito interessante, a transparência. O ser humano, ele acerta e erra. E mesmo que você escolha bons ministros, bons secretários, pode ser que essas pessoas errem. Mas para você considerar um governo como mais honesto ou menos corrupto, não é a ausência de casos de corrupção, porque isso é difícil, um governo passar 4, 8 anos e não ter nenhum caso de corrupção. Mas é que esse caso seja descoberto no início, no começo, sem dar muito prejuízo aos cofres públicos. Isso é importante, tá? Isso é importante que aconteça. E para isso é preciso transparência, porque quanto mais você divulga as ações públicas, mais difícil fica acontecer casos de corrupção. Os agentes públicos políticos se sentem inibidos, né, com medo de exercer, de praticar um ato de corrupção. E quando ele não se sente inibido e ele comete, ele é descoberto no início. Isso dá prejuízo político para ele, para o partido dele, e não dá muitos prejuízos aos cofres públicos, porque foi descoberto no início. Então é interessante e é fundamental que se tenha transparência. E isso vem através do princípio da publicidade. Fez uma licitação? Divulga quem ganhou a licitação. Começou o contrato? Divulga o contrato no Diário Oficial da União. Vai ter concurso? Divulga, né, nos meios, nas redes sociais da Prefeitura, do Governo do Estado, divulga nas redes sociais, dá transparência, como é a questão do portal Transparência, né, do Governo Federal. A ideia do portal Transparência, se eu não me engano, acho que o portal Transparência foi criado em 2008, 2009, alguma coisa nessa data, tá? Próximo dessa data. O portal Transparência tem essa função, que é dar mais transparência aos atos públicos. É um site mais fácil de se manusear, então você consegue lá no site ter acesso a várias informações do Poder Público Federal Brasileiro, okay? Do Executivo Federal Brasileiro. Então a ideia é essa. Outras prefeituras, outros governos estaduais também podem criar a mesma coisa, assembleias, câmaras de vereadores, basta que essa administração esteja comprometida com o princípio da publicidade, que é dar transparência. Algumas coisas, a Constituição e o direito público já norteia que é obrigatório se dar publicidade, que é o caso de divulgação de licitação, divulgação dos vencedores de licitação, divulgação de novos contratos públicos e cargos comissionados quando são nomeados e de concursados também, tá? O resultado de concursos também. Porque isso dá transparência para o processo seletivo, né? Para recrutamento e seleção do serviço público através da divulgação de quem ganhou um concurso público e quem foi nomeado para um cargo comissionado. E dá transparência também para a relação do serviço público com os agentes privados, com as empresas privadas, através da divulgação de licitação, do ato de que vai ocorrer licitação, divulgação dos ganhadores da licitação e divulgação dos contratos que foram firmados, né? Valores, prazos, quem foi a empresa vencedora. Isso é importante porque essa relação entre empresas públicas, entre o setor público e empresas privadas, muitas vezes é onde acontecem os casos de corrupção. No caso, por exemplo, da Lava Jato, foram empresas privadas se relacionando com a Petrobras, você teve a corrupção. Então, nesse relacionamento, que é muito bom para a sociedade, essa parceria pública-privada, né, as PPPs, mas também podem ser nocivas, porque se você não dá toda a transparência possível, você acaba estimulando que empresas privadas se relacionem com o setor público só para exercerem casos de corrupção, né? Atos ilícitos. Então você pode diminuir o Estado, mas a partir do momento que o Estado
parcerias com iniciativas privadas, você acaba tendo corrupção. Então você tem que usar o princípio da publicidade ao máximo possível. Não só o que está restrito na lei, mas dar publicidade o máximo possível a tudo que é feito no setor público. Por último, do LIMP, nós temos a eficiência. A eficiência é utilizar os recursos públicos da melhor forma possível. Utilizar as pessoas, utilizar o orçamento, o dinheiro, utilizar os instrumentos públicos, utilizar tudo isso da melhor forma possível. Eu coloquei como exemplo aqui de não eficiência foram muitas obras da Copa de 2014, correto? A Copa de 2014 nós tivemos muitos casos de construções, de obras de engenharia que não foram terminadas. Nós temos um caso emblemático em Mato Grosso, por exemplo, que é o caso do VLT Cuiabá-Várzea Grande, que começou, era para ser VLT, aí comprou os vagões aí não terminou a obra, os vagões estão estragando, o trilho começou a corroer, aí de repente colocou grama no lugar que era para ser o trilho, de repente tirou a grama que ia voltar a construir de novo, aí mudou que agora seria o veículo, seria o BRT, né? E aí faz... Eu sei que já se gastou aí, eu acho que mais do que o que estava previsto no início da obra e não foi terminada a obra, correto? Isso deve ter acontecido em vários outros estados do Brasil também. É um exemplo de não utilizar os recursos públicos da melhor forma possível. Os recursos públicos devem ser utilizados até melhor do que são utilizados os recursos privados. Porque se uma empresa privada vai à falência, claro, tem um prejuízo social, tá? A gente não pode ter uma noção de que empresas privadas não têm prejuízo social quando elas vão à falência. Tem sim, ok? Uma empresa privada, quando ela vai à falência, ela gera emprego indireto, que é aquela empresa que fazia marmita para ela, aquela empresa que fazia uniforme para ela, né? O mercadinho do funcionário dela, que a empresa comprava naquele mercadinho, vai deixar de comprar e gera desemprego. Se é uma fábrica, uma grande empresa, gera muito prejuízo. Mas toda empresa, quando vai à falência, gera prejuízo. Mas o setor público, ele gera muito mais prejuízo quando o recurso não é utilizado de forma eficiente. Por isso, o recurso público tem que ser utilizado até melhor, com mais eficiência do que o da iniciativa privada. Ainda sobre essa questão da eficiência, tem outros dois conceitos que são próximos do conceito de eficiência que nós podemos utilizar na área pública, junto com o princípio da eficiência, que é o princípio da eficácia e da efetividade. Não são princípios públicos, mas são princípios que podem ser utilizados, que devem ser utilizados na gestão pública, tá? A eficácia é atingir o resultado. Isso é importante, porque nós precisamos de uma gestão pública mais comprometida com o resultado, que realmente entregue um bom serviço. Não basta ter o serviço tem que ser de qualidade, tem que atingir o objetivo. Uma UPA tem que salvar vidas, atender bem, uma escola tem que ensinar, uma obra de engenharia tem que ser terminada e atender ao serviço que ela iria prestar. Então nós temos o princípio da eficácia. Eficácia é atingir os resultados. E quando o órgão público ele é eficiente e eficaz ao mesmo tempo, ele atende ao princípio da efetividade. Ele causa um bom impacto na sociedade. Ele gera mudanças na sociedade. Ele é efetivo. Ele é eficiente e eficaz ao mesmo tempo. O Chavenato, que é o autor que nós estamos utilizando nessa playlist, ele vem falando que o princípio da eficiência, por exemplo, pode ser utilizado na gestão de pessoas do serviço público. Por quê? Porque baseado nesse princípio, um servidor que não esteja tendo bons resultados no seu posto de trabalho, ele poderia até mesmo ser exonerado, por exemplo, por uma avaliação de desempenho. Ele foi feita a avaliação de desempenho, ele está tendo seguidos maus resultados, você poderia ter a exoneração desse servidor baseado no princípio da eficiência. Essa é a sugestão, né, que o Chavenato dá nesse capítulo sobre o princípio da eficiência. Bom, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, curte o vídeo para ajudar aí o canal. Como que você pode ajudar o canal? Curte o vídeo, se inscreve no canal. Esses dois são os principais. Curtir o vídeo e se inscrever no canal. Me sigam também nas redes sociais, tá? O Alisson Santos. E se puder, compartilhe também esse vídeo
para outras pessoas estarem tendo acesso. Isso dá um impacto gigantesco, tá, gente? Quando você compartilha o vídeo nas suas redes sociais, centenas, milhares de pessoas olham o vídeo também, têm acesso. Nós temos vários outros vídeos interessantes no canal, alguns sobre curiosidades, economia, sociedade, tá? Temos essa linha do canal também voltada para concurso, mas temos outros vídeos também para você estar assistindo, ok? E vamos continuar sempre divulgando também. Quanto mais o canal for crescendo, mais nós vamos dedicando tempo aí para o canal. Então não se esqueçam, se inscrevam no canal e curte o vídeo, tá bom? Aguardo vocês até na nossa próxima aula, na nossa playlist sobre administração pública. Tchau, tchau, galera. Até mais.